Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Canta lá, cidade, conta ali, barragas, glória a Deus, glória, oh glória a Deus, glória, glória a Deus, glória a Deus. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Louvado seja o Senhor, meu amado. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e fala-nos, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Jesus está aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. Juízes, livro de Juízes, capítulo 1. O Senhor vai falar conosco. Glória a Jesus Cristo. Juízes capítulo 1, versos de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no sul e nas planícies. Até aí. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer falar conosco aqui neste texto. Irmãos, o povo de Israel originou-se com Abraão, a chamada de Abraão em Gênesis capítulo 12. Só que em Gênesis 15 Deus já previu a Abraão que a descendência de Abraão seria afligida em terra estrangeira. O que aconteceu com José do Egito, que toda a casa de Jacó desceu ao Egito, lá ficaram. Veio um outro faraó que não tinha conhecido José do Egito e começou a afligir os filhos de Israel. Deus levantou Moisés, com todo aquele episódio das 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. Eles saíram por desobediência, ficaram peregrinando 40 anos no deserto, até que Moisés morreu. Deus levantou Josué como o sucessor, e entraram na terra prometida. Diz o livro de Josué capítulo 3, que atravessaram o rio Jordão, e o Senhor ali foi operando. O livro de Josué termina com a morte de Josué no capítulo 24, e
mas a nação estava instalada na terra prometida, mas não tinha conquistado a terra em sua integralidade. Ainda havia muitos dos moradores originais, que eram estes aqui chamados de cananeus e perizeus. Eram 12 tribos de Israel. Aqui o texto, quando fala em Judá e Simeão, pode dar a impressão ao leitor desatento que são pessoas, mas não são tribos de Israel. Judá e Simeão, na verdade, já tinham morrido há muito tempo. Eram os seus descendentes que tinham formado as tribos de Israel. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de Juízes narra então uma fase negra da história de Israel, porque o país estava decadente e desunido. O país só foi consolidado mesmo com a monarquia. O primeiro rei de Israel, que foi Saul, que muito trabalhou para a unificação, mas o reino fortaleceu-se mesmo durante o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O período dos juízes durou mais ou menos 400 anos, como está escrito em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diga glória a Jesus. O livro de Juízes, irmãos, narra 7 inimigos de Israel, 7 períodos de opressão, 7 vezes que o povo clamou ao Senhor, que o povo se converteu, e 7 livramentos que o Senhor concedeu. Irmãos, o livro de Juízes tem um paralelo no Novo Testamento. O livro de Juízes pode ser comparado à fase da igreja, por causa da desunião espiritual da igreja. O livro de Juízes no Velho Testamento é o povo de Israel que estava desunido, descentralizado. Hoje também, infelizmente, o corpo de Cristo está desunido. Israel só foi consolidado quando veio a monarquia, vieram os reis. A igreja também só vai perfeitamente se unir quando vier o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Jesus vai unir toda a igreja. Este é o plano eterno de Deus, que diz em Efésios 1, o plano de tornar a congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas invisíveis ou invisíveis que há no céu e na terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, diz em Tiago 2. Para Deus não importam as organizações humanas. Deus tem ovelhas em toda esta terra, porque Apocalipse 5 fala de uma multidão de toda raça, tribo, língua e povo. Diga glória a Jesus. E um dia, como diz em Efésios 4, haverá um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Deus, Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o livro de Juízes narra, em suma, período de 12 juízes. A palavra de Deus, ela é toda muito bem organizada. 12 tribos de Israel, 12 juízes, 12 profetas menores, 12 apóstolos, número 12 repetido muitas vezes. Diga glória a Jesus. 6 desses juízes são narrados com bastante detalhes. Otniel, Eude, Baraque, junto com a juíza Débora, Gideão, junto com o filho dele que chamava Abimeleque, Jefté e Sansão. E 6 outros juízes muito obscuros e que só é citado o nome: Sangar, Tola, Jair, Ibizã, Elon e Abdon. Diga glória a Jesus. Irmãos, esses juízes eram pessoas muito diferentes e eles também ensinam a diversidade de ministérios, de operação e de dons, como diz em 1 Coríntios capítulo 12. O nosso Deus é o Deus da diversidade. Deus não gosta de cópias, Deus não gosta de imitação. Repita comigo: o nosso Deus é o Deus da originalidade. Irmãos, por isso todo movimento que se levanta querendo que outros venham a copiá-lo, irmãos, isso não é de Deus. Um movimento que está em voga agora, que é o tal do G12, é copiando o modelo de um pastor que chama Carlos Castellanos, lá da Colômbia. E esta igreja exige que todas as outras igrejas que assumam o modelo tem que ser exatamente do jeito que eles querem. Irmãos, só que isso sempre tem um cheirinho de heresia. Fazem misericórdia. O nosso Deus é o Deus da diversidade. Colossenses 2 diz assim: ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo o poder de Deus.
1 Coríntios 7 diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais, pois, servos dos homens. Diga glória a Jesus. Irmãos, toda a igreja de Jesus tem que receber do próprio Deus. O que Paulo disse em 1 Coríntios 11: eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Não é? E Paulo disse em Gálatas 1: o evangelho que eu prego entre vós, eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Porque quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou pela sua graça, chamar-me para o ministério, não consultei nem a carne e nem o sangue. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus é riquíssimo pelo seu muito amor com que nos amou, diz em Efésios 2. Deus é riquíssimo e o Senhor tem coisas maravilhosas a operar com diversidade. 12 juízes. Alguns eram juízes guerreiros, como Gideão e Sansão. Outros eram juízes sacerdotes, como Eli, o sumo sacerdote. E outros eram juízes profetas, como Samuel, que foi o último dos juízes, e como a profetisa Débora. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o livro de Juízes, ele nos ensina muitas coisas que nós vemos até hoje. Existem líderes levantados por Deus que são fiéis até o fim, como nós vemos o caso de Samuel e de Débora. Existem juízes que no final de sua vida fomentaram, incentivaram um culto à personalidade, como Gideão. Foi muito fiel no início, no final da vida ele instituiu um culto de idolatria, porque ele estabeleceu um éfode de ouro. Éfode era uma parte da vestimenta sacerdotal, que ele mandou esculpir em ouro, e aquilo se tornou pedra de tropeço em Israel. Irmãos, existem pessoas que são líderes levantados por Deus, mas depois eles fazem um culto à personalidade. Só o nome de Jesus deve ser glorificado. Fala assim: só Jesus. Existem igrejas que a gente passa por aí, que a gente vê na porta assim: igreja tal, embaixo assim: ministério do fulano de tal. Fala assim: misericórdia. Isso não é de Deus. Fala assim: não é de Deus. O único nome que o mundo precisa conhecer é o nome de Jesus. Nós podemos ficar muito bem anônimos, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Dê uma salva de palmas a Jesus. O livro de Juízes também ensina que existem líderes levantados por Deus, ungidos por Deus, mas que agem com falta de sabedoria e metem-se em votos loucos. A palavra do Senhor fala de Jefté, que era um homem valente, mas era filho de uma prostituta. Mas o povo o chamou e ele foi ungido por Deus, ele conseguiu vitória. Só que antes da batalha ele fez um voto ao Senhor, que ele iria sacrificar ao Senhor aquilo que saísse da porta de sua casa quando ele estivesse voltando. E quando ele voltou, quem saiu pela porta foi a sua única filha. Fala assim: misericórdia. Tem intérpretes bíblicos que dizem que a moça não foi sacrificada, mas a maioria dos intérpretes dizem que, como Jefté fez este voto ao Senhor, ele acabou cumprindo. Só que Deus nunca se agradou disso, de sacrifício humano. Isso nunca foi agradável a Deus. Deus pediu para Abraão oferecer Isaque numa prova, porque na hora mesmo o Senhor acabou impedindo. Mas isso mostra que existem líderes levantados pelo Senhor, mas que se metem em loucuras e acabam subjugando o povo que a eles estão submissos, acaba também subjugando-os nessas loucuras, em votos de tolos. As pessoas ficam sobrecarregadas com preceitos doutrinários, que na verdade não são de Deus, mas são imposições humanas. Diga glória a Jesus. Tudo isso, irmãos, nós aprendemos da palavra de Deus. E também existem líderes sensuais, como Sansão. Fala assim: misericórdia. Irmãos, existem escândalos. Jesus disse, Lucas 17: é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que pusesse no pescoço uma mó de atafona, quer dizer, uma pedra desse tamanho, e se jogasse na profundeza do mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Você já ouviu falar de pastor que roubou, de pastor que adulterou, não sei o que lá? Hão de dar contas a Deus.
Ainda antes de começar o culto, um rapaz aqui da casa veio me mostrar o versículo, Mateus 7, 21. Naquele dia muitos me dirão assim: Senhor, Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios, e em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus dizendo: e naquele dia eu direi abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. O livro de Juízes fala da proliferação do pecado. Com a morte de Moisés e de Josué, o povo rapidamente se desviou de Deus. Fala, irmão, assim, é muito fácil desviar. A palavra de Deus ensina isto. Proliferação do pecado. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. O livro de Juízes fala das opressões recaídas sobre o povo de Deus. O livro de Juízes mostra o povo de Deus sendo oprimido. Qual a causa da opressão? É o pecado. Muitas vezes tem crentes que chegam no culto de quarta-feira aqui oprimidos. Por quê? Por causa do pecado. Falam assim, pecado. O crente tem que ficar com a vida em dia. Pecou, confesse imediatamente. Mas tem gente que deixa as coisas acumular. E isto que causam as opressões. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Diga glória a Jesus. O livro de Juízes fala do povo de Israel clamando a Deus. E sempre que o povo clamou, Deus ouviu. Fala, irmão, assim, Deus ouve o clamor. O livro de Juízes também mostra as libertações que Deus operou no meio do povo, levantando instrumentos humanos. Repita comigo: Deus usa instrumentos humanos. Tem pessoas que querem ser crentes avulsos, crente em casa. Pastor, porque eu não quero assim ficar submisso ao homem. Faz misericórdia. Isso é discurso de rebelde. Faz misericórdia. Deus usa instrumentos humanos. O que diz em Evangelho de João capítulo 1? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, para que muitos crescem por ele. Não era ele a luz, mas em Jesus estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Diga glória a Jesus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. Continua ali o texto. Louvado seja Deus. Deus usa instrumentos humanos. Podemos também entender isso como períodos de reavivamento. O Senhor sempre opera com reavivamento. Por quê? Porque o povo vai morrendo no meio do caminho e precisa ser reavivado. Fala, irmão, assim, Jesus vai te reavivar. Olha para o irmão e vê se ele está meio morto assim. Olha bem para ele. Diga glória a Jesus. Jesus vai te avivar. O versículo-chave do livro de Juízes é: cada qual fazia o que bem parecia aos seus olhos. Infelizmente é um quadro como está a igreja de Jesus hoje. Cada igreja fazendo o que bem entende, segundo as suas próprias ideias, e muitas vezes desprezando a palavra de Deus. Infelizmente muitos crentes hoje fazem o que os fariseus fizeram. Jesus disse em Mateus 15: vós invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Irmãos, cumprindo-se o que diz o profeta Isaías, capítulo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O temor para comigo consiste em mandamentos de homens, coisas que foram aprendidas de cor. Repita comigo: eu quero ficar submisso à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o livro de Juízes mostra um período de anarquia no reino de Deus, condescendência com o inimigo e luta entre os irmãos. Isso é horrível.
Muitas vezes os crentes ficam brigando entre si. Isso não pode acontecer. O nosso inimigo é o diabo. Fala para você, o nosso inimigo é o diabo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o período de Juízes mostra um período de vitórias incompletas, conquistas pela metade. Irmãos, isso é perigosíssimo. Quando o crente começa a vencer, porque ele já fica com uma falsa sensação de segurança e de bem-estar, e ele para de continuar na conquista, e isto é uma porta aberta para os problemas entrarem. Repita comigo: o Senhor quer nos dar vitórias completas. Irmãos, a terra prometida de que diz no Velho Testamento, para nós hoje significa todas as bênçãos que o Senhor quer nos dar aqui nesta terra. Repita comigo: as bênçãos precisam ser conquistadas. Irmãos, tem gente que não entende as coisas. Paulo disse a Timóteo, com respeito às profecias que houve a teu respeito, milites por elas boa milícia. Deus te deu uma promessa, peleje em oração em cima desta promessa. Diga glória a Jesus. Para que ela venha se cumprir, isso tem que ser batalhado. Repita comigo: as bênçãos nós temos que conquistar da mão do inimigo. Deus deu a terra prometida para Israel, mas quem que estava na terra? Os cananeus e os perizeus, só para basearmos no que diz neste texto aqui. Na verdade eram 7 nações. Então a terra Deus tinha dado, mas eles tinham que conquistar. Todas as bênçãos nós temos que conquistar. 1 Timóteo 6,12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual já fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Repita comigo: eu preciso tomar posse da vida eterna. Fala para o mocinho: a vida eterna começa hoje. Nós falamos na pregação, creio que domingo, o Senhor quer que nós vivamos na plenitude. O que é viver na plenitude? Vida em abundância, de que diz João 10:10. Em João capítulo 1 diz assim: todos nós recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. O crente tem que viver na plenitude da bênção de Jesus. Plenitude da bênção no corpo, na alma e no espírito, como diz 1 Tessalonicenses 5:23. Vida eterna quer dizer vida que não acaba. Vida eterna significa nunca ter desânimo. Vida eterna significa nunca perder as forças. Diga glória a Jesus. Se de vez em quando você está abatido, é porque você não está tomando posse da vida eterna. A vida eterna começa hoje. Irmãos, a palavra de Deus diz que Moisés nunca perdeu o vigor. Diga glória a Jesus. A irmã Regina, a esposa do Renê, um dia ligou em casa para nós irmos fazer juntos visita para uma senhora que estava aqui no Hospital Madalena Sofia. Uma senhora de 70 anos, quase 80, que estava ali hospitalizada. Irmãos, e fomos fazer a visita, e eu disse ali, estava uma outra parente daquela senhora, eu falei ali a palavra que o Senhor tinha me dado. Nós temos que orar para a cura, pouco importa a idade do doente. Porque tem gente que pensa assim, né? Ai, tá velhinho, né? Pode ser que Deus queira levar. Sai dessa. Fala assim, sai dessa. Uma coisa que eu aprendi, meu filho: a morte é inimigo sempre. 1 Coríntios 15 diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte não é amiga. Fala assim: a morte não é amiga. A morte é inimigo. E inimigo tem que ser vencido, tem que ser derrotado. Diga glória a Jesus. Fomos lá e oramos por aquela senhora, o Senhor operou, e daí a irmã Regina veio me contar de atrás que ela já está andando, voltou para cá, está andando. Quem disse que só porque é velho tem que ficar doente? Quem falou isso? Pergunta para você: quem falou isso? O Senhor quer que nós tenhamos plena saúde e saúde completa. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus.
Nós fomos no hospital, ela estava mal. Um dia fomos na casa dela, ela já estava se alimentando, mas estava sentada aí na cadeira de rodas. Agora já está andando. O próximo passo, ela está aqui no culto. Falam assim, Deus é grande. Glória a Jesus. Vamos viver na plenitude. Irmãos, o Senhor me falou uma coisa hoje. Este ano é ano de conquistas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ano de conquistas. A nossa história não terminou. A nossa história está na metade. A história de ninguém aqui terminou porque todos estamos vivos. Então ainda tem coisas a serem escritas, tem coisas a serem vencidas, tem coisas a serem conquistadas. Glória a Jesus. Irmão, Jesus ensinou em Mateus 12 que para conquistar alguma bênção, você tem que primeiro amarrar o valente. E o valente ali naquele texto é o diabo. Só que diz que tem que ver outro mais valente do que aquele, maniatá-lo para daí saquear os seus bens. Então, irmãos, nós para recebermos bênção, nós temos que vencer o diabo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 1 João 2, 15 ou 16. Diga glória a Deus. Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi conduzido pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo e vencê-lo em nome de Jesus. Irmãos, o que os filhos de Israel fizeram aqui neste texto? Consultaram ao Senhor. Sempre, meu amado, antes de fazer alguma coisa, consulte ao Senhor. Ah, pastor, eu já consultei e não tive resposta nenhuma. Então não faça nada. Fala para o irmão assim, viu? Diga glória a Jesus. Se consultou e não teve resposta, não faça nada. Continue pedindo resposta. Outra coisa, pediram ajuda. A tribo de Judá pediu ajuda à tribo de Simeão, dizendo assim: me ajuda na conquista da minha parte, e depois, quando for para conquistar a tua parte, eu te ajudo. Repita comigo: o crente precisa aprender a pedir ajuda. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu que não queria incomodar. Isso é discurso de soberbo. Fala assim, viu? E quem diz que perguntar ou pedir oração que isso atrapalha? Isso é soberba disfarçada, desavergonhadamente. Faz misericórdia. Não quer pedir oração? Ah, deixa comigo. Deixa com você isso, deixa. Deixa você ver onde você vai parar. Faz misericórdia. O crente precisa pedir ajuda. Aí, pastor, mas eu mesmo oro. Só que a palavra de Deus é assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Glória a Jesus. Pediram ajuda e depois eles lutaram. 2 Timóteo 2 diz que ninguém que luta nesta vida se embaraça com as coisas daqui, para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Repita comigo: o diabo quer roubar a nossa atenção. Irmãos, o maligno, ele coloca probleminhas na nossa vida para nos ocupar a atenção com esses probleminhas e nós desviarmos a atenção de assuntos mais importantes. Fala para o irmão assim, viu? Às vezes ficam marido e mulher brigando por causa de uma besteira e o diabo aprontando coisa grande, só que eles estão envolvidos na contenda entre si e não veem o que o marido está fazendo e a coisa vai sendo corroída. Fala-se, não caia nessa. O maligno quer nos distrair a atenção dos assuntos maiores. Nós temos que vencê-lo em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui o texto fala deste rei, Adoni-Bezeque, que na verdade era rei de Jerusalém. Josué capítulo 10 também conta a história deste rei. Josué já tinha vencido este rei, provavelmente o pai deste aqui, escrito neste capítulo. Só que venceu uma vez, só que este povo tornou a se levantar e adquirir forças, e aqui o povo, a tribo de Judá e de Simeão,
tiveram que vencer novamente este rei e conquistar novamente a cidade de Jerusalém. Só que em Josué 15, 23 diz que na cidade de Jerusalém ficaram morando os judeus e os jebuseus, um povo originário ali da terra, integrante dos cananeus. E a palavra do Senhor fala em 1 Crônicas 11 que, na verdade, a cidade de Jerusalém só foi completamente conquistada no reinado do rei Davi. Diga glória a Jesus. Não se distraia com nada. Diga glória a Jesus. Eu estou sentindo olhares que me atravessam para outras coisas que acontecem por aqui. Fala assim, preste atenção. Diga glória a Jesus. Irmãos, é interessante a história deste rei, o Senhor quer falar conosco aqui. Em primeiro lugar, o nosso inimigo é teimoso e persistente. Fala assim, misericórdia. Josué venceu este rei, mas esse país se levantou de novo. Daí o povo de Judá e Simeão venceram, mas eles se tornaram a se levantar de novo. Mateus 12 diz que quando o espírito imundo sai de uma casa, ele volta para ver se a casa está vazia, volta para perturbar. Jó capítulo 1, Deus perguntou para o diabo, de onde vens? Ele, de rodear a terra e passear por ela. O maligno fica perambulando por aí, procurando alguém para perturbar. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Fale, irmão, assim, fique esperto. Diga glória a Jesus. Você já venceu algum problema na sua vida? Fique esperto, porque o diabo vai tentar ressuscitar o problema. E você tem que vencer e persistir nesta vitória até este problema ser completamente extinto na tua vida. Com o reinado de Davi, daí finalmente a cidade de Jerusalém foi completamente conquistada pelo povo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando o crente tem um problema na vida, este problema tem a tendência de voltar, é um círculo vicioso, mas o crente precisa permanecer na posição de oração e resistir. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando o povo de Israel conquistou novamente este rei que se chamava Adoni-Bezeque, o que ele falou? Que tinha 70 reis, que ele, Adoni-Bezeque, tinha conquistado as respectivas possessões, e estes reis tinham ficado subalternos a ele, e comiam debaixo da sua mesa, comiam as migalhas que lhe sobravam. Irmãos, isso aqui é muito profundo, repita comigo, existem demônios que querem nos escravizar. Irmãos, nós não podemos aceitar o jugo das trevas. Diga glória a Deus. Geralmente o maligno gosta de repetir na nossa vida o que ele já fez na vida dos nossos familiares, porque Isaías 8,19 fala daqueles que têm espíritos familiares, demônios peritos em perturbar determinada família, que querem repetir nas gerações posteriores o que já fizeram nas gerações antecedentes. Diga glória a Jesus. Por exemplo, família que todo mundo se dá mal no casamento, o diabo vai querer estragar o teu casamento também. Não deixe. Fala assim, não deixe. Resista em oração, em nome de Jesus, expulse todo mal. Família que tem muito divórcio, o diabo vai querer fazer isso com você também. Não deixe. Resista em nome de Jesus. Família que tem muito alcoólatra, o maligno vai querer fazer com que os teus filhos fiquem alcoólatras. Faz misericórdia. Isso tem que ser vencido em nome de Jesus. Irmãos, este rei Adoni-Bezeque tinha 70 reis subalternos. Ele significava pessoas que foram vencidas por ele e ficaram naquela situação de vergonha, de derrota. Irmãos, existem crentes que não vencem o diabo, são vencidos pelo diabo. Crentes miseráveis. Fazem misericórdia. Tu dizes, rico sou, de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Fala assim, Jesus. Está em Apocalipse 3, 15 ou 16. Crentes miseráveis. Fala assim, misericórdia.
Crentes que não vencem, só perdem. Crentes que estão comendo debaixo da mesa do diabo. O pão que o diabo amassou. Fala assim, misericórdia. É literalmente, só você lê o que está escrito aí. Até quando? Pergunta o irmão assim, até quando? Sabe que você está assim? Porque você tem uma preguiça monstruosa de jejuar. É por isso. Fala assim, é por isso. Porque para fazer qualquer outra coisa você faz. Se é para ficar até 5 da manhã assistindo besteira na televisão, você fica. Para ficar orando 10 minutos, você está morrendo. Fala assim, viu? Por isso que você está sendo envergonhado pelo diabo. Mas o Senhor te pergunta hoje, até quando? Pergunta para você, até quando? Irmãos, a tribo de Judá reconheceu que sozinha ia ser difícil, talvez nem conseguisse. O que eles fizeram? Pediram ajuda. Falaram assim, peça ajuda. Está difícil, peça ajuda. Irmãos, mas tem gente que sofre e fica de boca fechada e não pede ajuda, mas é soberba e é o maligno que fica te perturbando. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o crente não pode aceitar nenhum tipo de prisão. Irmãos, existem prisões sexuais. Um dos maiores motivos que faz com que uma pessoa não tenha uma vida plena no Senhor são prisões sexuais. A pessoa não fala isso porque tem vergonha. Tá, mas o diabo não tem vergonha nenhuma de ficar te perturbando e cirandando na tua cabeça. Você tem que vencer isso em nome de Jesus Cristo. Esta casa só sai com jejum e oração. Mateus 17, 21. Foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que com um coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. O crente não pode aceitar nenhum tipo de prisão. Irmãos, existem prisões noturnas. Irmãos, existem crentes que vão deitar à noite, que se sentem imobilizados, que sentem com que chega como se fosse uma pessoa, mas não é nada, é uma presença maligna, uma presença demoníaca, que chega assim com insinuações sexuais. Estou falando por revelação. E isso faz um tempão. Até quando? Expulse isso em nome de Jesus. Sabe por que isso se repete? Porque você é um crente sem vergonha. Fala assim, viu? Porque não é crente de verdade. E olha lá que você gosta dessa porcaria ainda. Isso é demoníaco. Eu estou falando por revelação. Se quiser, aponta a pessoa. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Isso é diabólico. Uns crentes que fica tendo sonhos eróticos. Fala assim, faz favor. Nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Diga glória a Jesus. E tem gente que expulsa, mas capaz que o diabo acredita. Tem gente que faz assim, sai. Faz misericórdia, com esse sai vai ser alguma coisa mesmo. Diga glória a Jesus. Expulse em nome de Jesus. Irmãos, existem opressões emocionais, prisões emocionais. Tem gente que não dá certo em relacionamento nenhum. Irmãos, isso é prisão diabólica. Tem gente que é assim, que quando está junto só briga, quando separa fica com saudade. Isso é coisa de novela, isso é coisa do diabo. Mas misericórdia, expulse isso em nome de Jesus. Existe uma ação diabólica que atua nos rapazes, que faz com que os rapazes fiquem namoradores e solteirões. Faz misericórdia, esse demônio. Existe uma ação diabólica que age nas moças, que faz com que as moças fiquem oferecidas e sozinhas. Fazem misericórdia. Isso é demônio. Demônio. Fala assim, demônio. Demônio que tem que ser expulso. Diga glória a Jesus. Opressões malignas. Mas existem opressões malignas em casamento, entre casais. Foi o que eu falei.
probleminha, é o seguinte, né? Corre um mosquito e engole um camelo. Mas em misericórdia, Jesus que falou isso em Mateus 23. Fico brigando por uma coisinha e não vê o diabo fazendo um rombo na casa deles. Irmãos, isso é opressão diabólica que tem que ser desfeito, expulso, isso em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje está falando sobre conquistar as bênçãos de Deus. Irmãos, existem opressões profissionais. Existe gente que tem a vida profissional amarrada pelo diabo, que o avô foi à falência, o pai foi à falência e você está quase falindo. Fala assim, misericórdia. E o Senhor te pergunta, até quando? Jejum e oração, meu filho. Fala assim, jejum e oração para vencer esta casta maligna e diabólica. Diga a glória a Jesus. Tem gente que trabalha, não tem resultado nenhum nunca. Isso é opressivo, isso tem que ser expulso. Diga a glória a Jesus. O Senhor está falando, fecha os teus olhos. Nós não queremos ficar debaixo da mesa comendo as migalhas do maligno. Nós não aceitamos isto, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma cadeia na nossa vida. Nós queremos expulsar isto em nome de Jesus Cristo. Nós queremos virar esta mesa em nome de Jesus. E, Senhor amado, sermos libertos em nome de Jesus Cristo. Nós não temos parte com o diabo, Senhor. Nós queremos ser completamente livres. Meu Deus, opera, Senhor amado, em cada um. Opera em nome de Jesus Cristo. Opera em nome de Jesus Cristo. Lava suda rádio contra ripa harias. La cansunda rádio contra rihada hariastei. Lava suda rádio contra rida harias, seda hariastei. Irmãos, o Senhor fala de pessoas que estão com obsessões. E essas obsessões são diabólicas. Fique de olhos fechados. Recansunda rádio contra lava harias. Recanta lava rada hariastei. Obsessões. Irmãos, o Senhor fala de pessoas que estão com obsessão com a ideia de emagrecer. E isto é diabólico e Jesus quer te libertar. Recansunda lava rádio contra lava rada harias. La canta lava suda rádio conta, ricanta lava hariastei, Senhor. Recansunda rádio conta, ripa harias. Racansinda lava suda rádio conta, lava harias. Recanta rádio conta, lava suda hariastei. Na lava rádio canta, lava harias. Recansunda harias. Irmãos, o Senhor fala de pessoas casadas que estão com obsessão com respeito à vida sexual, com respeito a desempenho, essas coisas. Isso é diabólico, porque o Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é opressão diabólica. Irmão, Jesus está aqui, o Senhor está falando hoje. Na lava rádio canta, lava suda rádio conta, ricanta lava harias. Recansunda rádio conta, lava suda rádio conta, ripa harias. Lava rádio hariastei. Recanta lava harias. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus eterno. Irmãos, o Senhor fala de pessoas que sofrem opressões nos estudos, como a irmã Paula falou. Estuda e não vai bem nunca. Isso é opressivo. O Senhor quer quebrar esta opressão na tua vida. Tem gente que tem até trauma de estudo, porque estuda e não sai do lugar. Isso é trauma do diabo, que o Senhor vai te libertar hoje em nome de Jesus Cristo. Canta, lava suda rádio conta, ripa harias. Lava rádio canta, lava suda rádio conta, ricanta, lava hariastei.